Trouxe aqui a questão 34, na verdade, da nossa lista de revisão em espiral da plataforma SAD, e é a questão da APM-BB de 2024, tá? Que é uma prova policial militar aí. E ela diz o seguinte, tá? Uma questão de química. Ela fala que as ligações químicas na figura 1, 2 e 3, essa figura que tá aqui embaixo, são respectivamente, e ele quer saber justamente quais são os tipos de ligação que estão sendo feitos. No texto lá em cima ele só vai dizer que as ligações químicas são feitas formam compostos e é isso. Então vamos entender o que são cada uma dessas ligações aqui, né? Eu vi nos comentários da questão que muita gente estava com dúvida na figura 3, então vou deixá-la por último. Aqui na primeira, é bem simples dizer que está acontecendo uma doação de elétrons, né? O magnésio está perdendo elétrons para o cloro, e o cloro é extremamente eletronegativo, enquanto o magnésio é extremamente eletropositivo, justamente por ser um metal alcalino terroso, né, do grupo 2A, e isso vai fazer com que ele perca esses elétrons para o cloro. Então aqui a gente vai ter a formação do composto, o magnésio cloro 2, no caso o cloreto de magnésio, né? Ou, não, na verdade dicloreto de magnésio está errado dizer, então apenas cloreto de magnésio, que é um composto iônico justamente pela doação de elétrons, né? Essas cargas aqui estão escondidas, então o cloro tem uma carga negativa e o magnésio tem duas cargas positivas. Na figura 2, a gente tem um composto covalente feito por um hidrogênio e um cloro. O hidrogênio claramente não é um metal, ele é simplesmente um hidrogênio, e o cloro ele é um composto metálico, tá lá na família dos halogênios, né? E é isso, é um composto covalente. Isso aqui é o ácido clorídrico. Se tu jogar em água, ele vai liberar uma grande quantidade de prótons, né, de hidrogênios iônicos, e isso vai fazer com que o pH daquela substância caia drasticamente, principalmente porque ele é um ácido forte, né? Quem viu as aulas de química inorgânica vai saber. Então a gente tem aqui uma ligação covalente, e aqui a gente tem um íon. Aí, a figura 3, por que isso aqui não é um retículo cristalino? As pessoas estavam achando que isso aqui é um retículo cristalino. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, antes de tudo, do que é um retículo cristalino, para vocês entenderem. Eu trouxe aqui essa imagem. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ela é completamente geométrica. Os íons, as cargas estão dispostas exatamente onde elas deveriam estar para minimizar a força de atração e de repulsão das cargas propriamente, né? Porque se aqui tivesse, por exemplo, um outro sódio aqui do lado, o sódio é o pequenininho, né? Aconteceria um desastre nessa estrutura, simplesmente abalaria isso aqui. Isso aqui ia rapidamente se desfazer. Justamente por isso que os compostos iônicos eles são muito quebradiços. Se vocês viram as aulas lá, se vocês prestaram bastante atenção, o Pedro fala que apesar deles serem duros, rígidos, né, eles são muito quebradiços. Justamente porque se a estrutura ela é rompida, se uma parte disso aqui vem aqui para cima, por exemplo, e junta um sódio com sódio, um cloro com um cloro, aquilo ali se separa automaticamente. Então é muito fácil tu quebrar, por exemplo, um pedaço de sal. Tu dá uma martelada naquilo ali se desfaz, entendeu? E viram compostos menores, estruturas menores. Justamente por causa da atração e da repulsão eletrostática. E por isso que ela tem esse formato. Então aqui a gente percebe que tem, para cada átomo de cloro aqui, uma disposição de 5, ou no caso 6, né, átomos de sódio para cada átomo de cloro, 6 átomos de sódio, isso aí. E para átomos de sódio, 6 átomos de cloro na sua volta, no seu entorno. Então, que nem aqui esse bonito aqui, deixa eu botar a cor da caneta para vocês conseguirem ver. Nesse aqui, ó, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros átomos na volta dele, outros íons, para justamente zerar aquelas forças que estão atuando sobre ele. Então aqui a gente percebe que essas cargas negativas elas estão completamente aleatórias nessa estrutura, não tem nenhuma geometria aqui. Simplesmente os íons negativos, né, as cargas negativas, que aqui são elétrons, obviamente, elas estão dispostas de maneira desordenada. E isso claramente é um mar de elétrons. O mar de elétrons é justamente uma estrutura metálica em que os metais eles estão dispostos de forma que eles soltam os elétrons, mas como tem uma grande quantidade de prótons ali também, de vários núcleos positivos, as forças se ajustam justamente nessa configuração. Então é possível que isso
fique estável, mas que nem aqui, não dá para dizer que é um retículo cristalino, por causa dessas duas cargas negativas que estão muito próximas, essas aqui também, essas duas aqui estão muito próximas, isso aqui está completamente desordenado. Isso gera um monte de força de atração e de repulsão, e por isso que os elétrons eles estão voando, eles estão dispersos ali, é um mar, né? Por isso que se tu colocar uma DDP aqui desse lado, uma DDP positiva para cá e uma DDP negativa para cá, os elétrons justamente vão sair voando para lá, tranquilamente, sem problema nenhum, porque tem uma força que está puxando eles. Aqui não, aqui se tu colocar uma DDP aqui desse lado e uma outra aqui, nada vai acontecer, porque eles estão completamente ordenados, a não ser que tu dissolva essa estrutura aqui colocando em água, por exemplo, e aí, pela dispersão dos íons, as cargas elétricas conseguem fluir por eles, porque aqui vai ter um átomo de cloro, depois aqui vai ter um átomo de sal, depois aqui vai ter um outro átomo de cloro, depois aqui outro átomo de sal, e aí a carga vai pulando de um para o outro, entende? Por isso que isso aqui não pode ser um retículo cristalino, e a resposta para essa questão é a letra D. A primeira é uma ligação iônica, a segunda é uma ligação covalente e a terceira é uma ligação metálica. Perfeito?